Bom dia, igreja. Bom dia, pessoal. Bem-vindos à nossa devocional nesta manhã. Queremos pedir que você tenha uma semana abençoada e que a gente possa vencer mais essa semana no meio dessa pandemia, no meio disso tudo que estamos enfrentando, que nós possamos nos apegar em Deus e vencer mais esse desafio dessa semana. O texto de hoje, o texto do Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1, a parábola conhecida como a parábola do semeador. Assim, essa parábola é conhecida. Antes de ler, eu gostaria de pensar com você que não é um bom título para essa parábola. Jesus não colocou o título na parábola, simplesmente a contou. E fomos nós quem a colocamos. E convencionou-se chamar essa parábola de parábola do semeador. Mas não é um título bom, porque o texto não está dando uma ênfase no semeador. E quando a gente coloca um título no texto, nós vemos o texto a partir do título. E se você pega o texto e vê que ele tem o título A Parábola do Semeador, a sua atenção vai para o semeador. Você fala, opa, tem um texto aqui que fala de um semeador. Vamos ver o que esse semeador faz, ou o que esse semeador fez, como ele reage, como ele age. Então, o melhor título para esse texto, ou não o melhor, mas melhor do que o do semeador, é a Parábola dos Solos. Vamos ver quais tipos de solos nós temos nesta parábola. Vamos ver como são esses solos que receberam uma palavra de Deus, que é a semente. Mas vamos ver o texto, depois compartilhar um pouquinho sobre ele e orarmos pela sua vida, pela minha vida. Mateus capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou no barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu na beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, e deu uma colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus está dizendo que o mesmo semeador, é a mesma semente, o mesmo tipo de semente. O que muda são os solos. O que muda são os tipos de solos, as características dos solos, ou preparo ou não preparo dos solos que recebem a semente. Os discípulos ficaram um pouco confusos quanto a isso e perguntaram para Jesus uma explicação da parábola. E Jesus deu esta explicação. A partir do versículo 18 temos a explicação da parábola. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno perigoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação da vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60
e 30 por 1. A diferença então aqui está no tipo dos solos. E Jesus diz que os solos somos nós mesmos. São as pessoas. Podemos pensar nos solos, são os nossos corações. As pessoas que ouvem e nem entendem, então não há nenhum tipo de frutificação da palavra. As aves vêm e comem. Alguém vai dizer assim, mas se a pessoa não entendeu. Às vezes nós pensamos que a nossa relação com a palavra é uma relação, ou o nosso acolhimento da palavra, ele passa por aquela visão poética de um missionário viajante que passa falando e talvez passou jogando a semente e caiu na beira do caminho e alguém falou alguma coisa da palavra e foi embora e falou, mas eu não entendi. Mas não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de pessoas, de judeus, está falando para judeus, pessoas que conheciam a lei, conheciam a palavra. E elas podiam querer entender. Então você precisa querer entender a palavra, precisa querer saber da palavra. Deus está falando daquelas pessoas que dizem assim, eu não quero saber disso. Para mim, palavra de Deus, reino de Deus, isso não quer dizer nada. Vou nem perder meu tempo com isso. É disso que Jesus está falando. De pessoas que têm toda a condição de entender, que poderiam querer entender, que poderiam buscar entender, mas elas não querem entender. Elas desprezam qualquer possibilidade de um aprofundamento na palavra. Nessa palavra nunca vai frutificar em sua vida. Por isso que diz, o diabo vem e rouba a palavra. Não há nenhum querer de entender. Mas Jesus depois fala de mais 3 tipos de solos. Um que é cheio de pedras, e a semente cai, brota, mas logo morre porque não tem profundidade, não tem raiz. Jesus fala que cresce junto com espinhos. E aí ele vai dizer da preocupação da vida, do dia a dia, que sufocam a palavra. É interessante que essa planta não morre. Lucas deixa isso bem claro, ela só fica sufocada. Lucas 8 conta essa parábola também. E ele diz assim, a pessoa cresce, ela fica ali, sem dar fruto. Ela fica ali minguadinha. E ele diz do solo bem preparado. E o solo bem preparado são as pessoas que entendem a palavra. Agora, o solo bem preparado é preparado pela gente mesmo. O nosso coração, acho que não existe coração que não tenha, ou pelo menos que não teve um pouco de pedra. Não tem coração que não cresça ervas daninhas, que não cresça espinhos. Não somos tão bons assim como gostaríamos de ser. Mas é preciso preparar o solo. É preciso tirar as pedras. É preciso tirar as ervas daninhas. É preciso arar. É preciso cultivar. É preciso adubar. É preciso cercar. Então, depende da gente cuidar do nosso coração. Pedir ajuda de Deus, claro, mas a gente precisa querer entender a palavra. E a gente precisa tirar as pedras. E a gente precisa tirar as ervas daninhas para que a palavra possa crescer e frutificar. Lucas ele fala que esse solo preparado é o coração bom e generoso. É o coração que é vigiado, que é cuidado. Então nossa oração para essa manhã, para essa semana, é que a gente cuide do nosso coração. Para que quando a palavra cair, a mensagem do reino de Deus, ela possa frutificar em nós. E aqui outro detalhe para a gente encerrar, é que a gente pensa assim, a palavra vai cair no meu coração. Então a gente pensa assim, eu vou ouvir alguma coisa, eu vou ler um versículo, Deus vai mandar alguém que vai me falar uma coisa assim inédita. Não, você conhece a mensagem, você conhece o Evangelho. A grande maioria de nós conhecemos.
Então é preciso que essa mensagem do reino seja frutificada em nós. É claro que a busca diária do conhecimento, do crescimento, da devocional, por isso que estamos aqui todas as manhãs, são importantes. Mas, como lidamos com a mensagem do reino de Deus, que já conhecemos, que já sabemos, e que vamos conhecendo e sabendo todos os dias. Essa mensagem do reino precisa encontrar lugar em nossos corações. Corações em que nós cada dia tiramos as pedras, cada dia arrancamos as ervas daninhas. Corações ávidos por compreender, praticar e viver e transmitir a mensagem do reino a outras pessoas. Que essa semana seja abençoada, que essa semana seja uma semana de pessoas com os corações preparados para acolher a mensagem do reino de Deus. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela mensagem que o Senhor traz para os nossos corações. Obrigado pela mensagem do Teu reino que nós temos em nós. Pai querido, que nós possamos buscar o entendimento disso tudo, da Tua palavra. Pai querido, ajuda-nos a tirar todas as pedras, ervas daninhas, ó Deus, que não permite que a Tua palavra enraize em nós e não permite, ó Deus, que ela cresça livremente e dê frutos. Ó Deus, que essa semana seja uma semana frutífera no Teu reino, uma semana onde nós sejamos uma grande bênção para as outras pessoas, consequentemente uma semana abençoada para nós. Ó Deus, nós sabemos que isso depende da condição do nosso coração. Então que Teu Espírito com poder vigie os nossos corações e nos abençoe essa semana, e que nós possamos ter uma semana frutífera, que glorifique o Teu nome. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Deus te abençoe, uma semana abençoada para todos nós. Como disse no começo, a gente possa vencer mais essa semana, dentro dessa pandemia, dentro de tudo isso que estamos enfrentando, mas que possamos resolutos viver encarnando essa mensagem do reino de Deus em nós. Deus abençoe, até mais.